Você acha fácil de pedir perdão? Você tem facilidade em perdoar? É sobre isso que nós vamos falar. Fala família, começando mais um devocional do dia 8 de agosto, e baseado lá em Mateus 18:15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou um irmão. O que Jesus está falando aqui, muitas pessoas aplicam na forma de ir lá e chamar a atenção do seu irmão e dizer que ele errou. Mas não é desse jeito que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A maneira que Jesus propõe aqui não é para acusar, mas sim para proporcionar uma reconciliação, para proporcionar a união novamente. Porque muitas vezes a pessoa errou com a gente e tem vergonha de pedir desculpa, tem dificuldade em pedir perdão. E tá tudo bem, porque talvez eu venha falar que eu não tenha dificuldade em pedir perdão, porque não é o meu caso, porque quando chega a minha vez eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas vergonhas, eu tenho os meus orgulhos, mas o Senhor nos chama aqui para fazer a reconciliação. Já contei aqui uma vez eu fiquei chateado com um amigo e ninguém dava o braço a torcer, sabe? E aí eu cheguei para ele e falei assim: eu te perdoo, tá tranquilo, eu te perdoo. Aí ele ainda falou assim: e quem disse que eu tô pedindo perdão pra você? Eu falei: tudo bem, mas eu já te perdoo, eu te perdoo e tá esquecido. E voltamos a conversar, voltamos à amizade, e acredito que o Senhor fala conosco hoje sobre isso, sobre reconciliação, e não separação ou acusação ou julgamento. O Senhor deseja que nós procuremos o nosso irmão para reconciliação, para restauração dos relacionamentos. Jesus nos perdoa antes mesmo de pedirmos perdão, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa intenção. Então Ele é bom e suficiente para nos julgar antes mesmo de pedirmos perdão a Ele. Ele sabe qual foi a intenção. E uma coisa que nós devemos fazer é não procurar o nosso irmão até que tenhamos perdoado ele verdadeiramente, até que a nossa chateação passe, porque aí fica mais fácil de ter uma boa conversa, fica mais fácil de dialogar, porque na flor das emoções, na flor do nervosismo, do calor da pele, nós podemos falar besteira. Em vez de consertar, nós podemos desconcertar tudo. E se você for ler esse texto aqui na íntegra, se o seu irmão te desculpar, você ganhou um irmão. E se ele não te ouvir, só procure uma outra pessoa. A tentativa aqui não é para ficar mostrando o erro da pessoa, que ela pecou e que ela errou e que ela tem que... Não. É que aqui, continue tentando, continue amando, independente do erro da pessoa. Ontem mesmo, eu fiquei chateado com uma pessoa e eu fui ler a Bíblia. Rapaz, você acredita que eu tava lendo a Bíblia e a Bíblia falou assim: ó, se você estiver chateado com seu irmão, foi essa lição que eu li. Se você ficar chateado com ele, espera o nervoso passar para você conversar. E eu fiquei aqui lendo a Bíblia e depois eu conversei com a pessoa e tudo foi resolvido. E eu, chateado, fui ler a Bíblia e chateado, entendendo o que estava acontecendo e chateado, ficando. E falei: a opção que eu tenho aqui é a única e melhor do que esquecer e perdoar. As coisas pegam a gente de jeito. A palavra nos constrange, o amor de Deus nos constrange. Quando pensamos o quão bom Ele é e o quanto Ele nos perdoa, por que não perdoar aquele que nos chateou? E às vezes aqueles que nos chatearam nem sabem que estamos chateados com eles. Então o problema muitas vezes sou eu e não o outro. E quantas vezes nós levamos as ofensas para outras pessoas ao invés de procurarmos aquelas pessoas que nos ofenderam? Como é que é isso? Quantas vezes eu falo do problema que tive com alguém, da chateação que eu tive com o outro, e eu nem tive coragem de chegar nele para dizer para ele que eu estava chateado, ou para refletir, pensar, para depois ir conversar com ele. Primeiro eu falei com outras pessoas. Por quê? Eu queria ser aceito, eu queria achar pessoas que me consolassem e dissessem assim: não, Rafael, você tá certinho, cara. Que absurdo essa pessoa fez com você. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu não sei se você já fez isso, mas já aconteceu comigo e eu já fui essa pessoa. Então eu aprendo aqui: vai lá procurar quem te chateou ou quem você chateou, ao invés de estar procurando aliados para te dar razão, para que você fique com a sua consciência livre. Foi ele que errou, eu não preciso ir. Não. Tente resolver
com você primeiro, com a pessoa, ao invés de buscar cúmplices, ao invés de buscar apoio diante do problema que você tem e que eu tenho. Quando as pessoas concordam conosco em relação a essas coisas, nós fortalecemos ainda mais o nosso ego e falamos assim: eu estou certo. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer que o nosso ego fique grande. Ele está errado, ele que me procure. Não é isso. O Senhor nos chama para restauração. O crescimento físico, ele só vai acontecer com o tempo. O tempo nos ensina muita coisa. E as experiências da vida estão aí para nós passarmos por elas. Mas só o tempo vai nos ajudar a entender o porquê as coisas acontecem, o porquê fazemos o que fazemos, o que aquele tempo difícil me ensinou, o que esse tempo está me ensinando. Talvez eu não entenda agora, mas futuramente vou entender. O crescimento intelectual, ele é fruto do estudo. Quanto mais você estudar, quanto mais você pesquisar e procurar aprender, o seu intelectual vai crescer. Porém, o crescimento espiritual não é produto do tempo e nem do aprendizado. O crescimento espiritual, ele é fruto da obediência. Então, se obedecermos o Senhor, se tivermos temor à palavra, temor a Deus é o alicerce da sabedoria, é o alicerce do crescimento espiritual. Então, a obediência é fundamental para que nós venhamos a nos desenvolver, crescer e aprender a nos relacionar ainda mais e principalmente intencionalmente para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós. O Senhor não estende a sua mão para nos condenar. O Senhor estende a sua mão para nos abençoar, para nos ajudar com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos relacionamentos. Então, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor de todo o coração e Ele vai te atender. Somos filhos queridos do Senhor, por isso devemos ser como Ele é. Se fez sentido, comenta aí, obediência, que eu quero saber se você assistiu até agora, até o final. E compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E aqui na descrição tá o link do grupo do Devocional, que eu só mando o vídeo para você lá, você não tem trabalho nenhum, só clicar e assistir. Também tem o link do meu Instagram, eu sou o Rafael Lopes. Eu vejo você no Devocional de amanhã. Tamo junto. Vamos lá para testar. Fala aí. Opa, dedo na câmera não. Fala aí, pessoal, tudo bem? Fala, e aí, gente? Tudo bem com vocês, gente? Meu pai, o braço da menina. Por isso que ele tá... Fala, e aí, gente, tudo bem? Vocês estão gostando do devocional? Fala aí. Curte aí o vídeo. Manda pra galera aí, gente. Tchau.